Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência em Cena. O meu nome é Carol. Meu nome é Caio. Meu nome é Wilson. E meu nome é Larissa. E vamos falar com vocês sobre uma temática muito importante, que é comunicar a arte com a ciência. Parece estranho, mas a gente vai fazer com que tenha todo sentido nesse podcast hoje. E olha que faz mesmo. Porque no fundo a ciência vai contar histórias. Tanto a arte quanto os quadrinhos é uma grande contadora de histórias. Todos têm um papel muito importante na hora de tornar a ciência mais acessível e mais humana. Massa. E olha, em tempos de fake news, crise sanitária e mudanças climáticas, se torna mais do que importante levar para vocês a comunicação correta, a forma correta de vocês entenderem a ciência. É muito urgente que a gente passe para vocês evidências, né? Formas mais corretas de vocês também compreender o assunto da ciência. Exato. E a arte entra aí como uma ferramenta poderosa para traduzir, tocar, emocionar e aproximar das pessoas. A gente vai mostrar como tudo isso funciona na prática e com exemplos reais. Vamos começar. O que significa então a ciência na arte? Boa pergunta. Imagina uma aula de biologia sobre o sistema imunológico. Já pensou ela representada no palco com guerreiros? Nossa, que legal! Pois é, a arte, a ciência ainda está ali, só que de uma forma diferente e conecta mais ainda com quem está assistindo. Para uma criança, por exemplo, entender essa forma muito mais fácil. Tipo, antígeno, anticorpo, batalhas. O pior e o melhor de tudo, na verdade, é que os dados, os nomes técnicos, eles realmente ganham vida, né? Eles ganham voz, você realmente consegue compreender de uma forma mais didática, mais espontânea, aquele assunto que está sendo retratado, na verdade, na ciência. E a ciência não é só sobre entender. A ciência também é uma forma de viver. A arte ela ativa diversas regiões do cérebro. Ela mexe com a emoção, mexe com a memória, com a imaginação. Isso amplia a capacidade de retenção, de aprendizado e o interesse por saber mais. É muito bom. Olha, gente, isso não é só teoria bonita, não, tá? Eu andei pesquisando no jornal Ciência Todo Dia e lá eles tiveram um estudo que mostrava os impactos das revistas de quadrinhos no ensino de forma mais didática, certo? No ensino, processo da ciência, né? Esse é bem legal. Eles abordam temas como genética, evolução e até microbiologia. E eu tenho uma coisa muito interessante para falar que nesse estudo, inclusive, eles dividiram os estudantes em dois grupos. O primeiro grupo, eles optaram por ensinar de forma mais tradicional o conceito ciência com vários assuntos. E o segundo grupo, eles já envolveram mais ensinar de forma mais didática, quadrinhos, certo? Teatro, e essas pessoas demonstraram mais interesse pelo assunto, demonstraram mais vontade de aprender, aprenderam até mais. E isso diz muito, né? Até pra gente que faz parte da área da saúde, aprender não é só decorar para a prova. Aprender também, de verdade, é uma forma de salvar vidas, é construir o conhecimento. E muitos alunos falavam que nessa forma de ensinar é como se a ciência falasse com eles e de uma forma menos intimidadora. Eu acho que esse é o ponto central, né? Tornar a ciência mais acessível para todo mundo, mas mesmo assim com a profundidade, ensinando de forma correta, porém de forma mais leve, né? E nosso amigo Caio, ele vai fazer algumas perguntas, né, para alguns alunos aqui da Unidom Pedro, que vamos perguntar para eles o que eles acham, né, dessa arte envolvida na ciência, né? Fala pessoal, eu tô aqui com o Pedro, estudante de medicina, e vou perguntar a ele o que ele acha da ciência estar envolvida com a arte como forma de propagar a educação. Então, Caio, eu acho extremamente válido, porque além da gente fixar o conteúdo de forma didática, faz com que a gente consiga associar mais ao nosso dia a dia e saia apenas da teoria e vá para a prática realmente e aprenda a associar com as coisas do cotidiano. E a ciência é uma forma de arte e que contribui positivamente para o nosso desenvolvimento e aprendizado. Muito bem, muito obrigado.
Fala pessoal, eu estou aqui com um estudante de medicina aqui da Unidom e eu vou fazer uma pergunta para ele sobre o que ele acha da ciência estar envolvida com a arte para uma forma de ensinamento. Eu acho que fica mais acessível ao público, né? Torna essa passagem de conhecimento de uma forma mais lúdica, porque não fica aquele padrão mais de texto, né? Se torna algo mais visual, eu acho que isso contribui para a aprendizagem. Então você aprova essa forma de ensinamento? Sim, com certeza. Obrigado. Fala pessoal, eu estou aqui com dois colegas, o Danilo e o Bruno, estudantes de medicina aqui da Unidom, e eu vou entrevistar eles para fazer uma pergunta que eu fiz para o outro estudante. O que vocês acham da ciência de forma de aprendizado estar envolvido com a arte? Eu acho que assim, a ciência, a gente sabe a grande importância dela, são teorias comprovadas cientificamente, é algo que a gente deve confiar. Eu acho que ela é envolvida com a arte ela é uma maneira fácil da gente aprender, uma maneira mais lúdica. Qualquer pessoa, sendo alfabeta ou analfabeta, vai conseguir aprender de forma arte. Eu acho que é uma boa meio de propagação da ciência. Eu também eu acredito no que ele falou, a comprovação dele, porque a arte faz com que a pessoa se envolva mais no cotidiano e ao todo no geral, na vida, né? Isso, e com isso melhora muitos aspectos da vida, inclusive as relações pessoais. Eu estou aqui com outro estudante de medicina, nosso amigo aqui, João Vitor, e eu vou fazer a mesma pergunta para ele. O que você acha da ciência estar envolvida com a arte para propagar o aprendizado de forma mais fácil? A ciência, ela vai ser algo que durante todos os anos foi algo muito restrito a uma parte da população. E aí com a arte, ela agrega esse discernimento de conhecimento para outros atores, né? Para outros ambientes, e acaba abrangendo novas comunidades e difamando, dispersando esse conhecimento todo. Fala pessoal, estou com a estudante de medicina Letícia e vou perguntar a ela o que ela acha da ciência estar envolvida com a arte como forma de aprendizado. Oi gente, eu acho que é uma forma muito facilitadora de aprender o conteúdo, associar o conteúdo, e facilita muito na hora de estudar, principalmente se for em questão de uma música, ou um quadrinho, ou uma história, um teatro, um filme, enfim, é uma questão assim de se identificar melhor e de associar o conteúdo. Muito bem, muito obrigado, Letícia. Interessante, né? Essas entrevistas que a gente fez com os alunos mostrou como a arte ela tem uma forma mais fácil de comunicar, né, na questão da ciência. E além disso, há também outras diversas formas e projetos incríveis usando outras linguagens artísticas. Peças de teatro sobre vacina, sketches sobre saúde pública, instalações artísticas sobre mudanças climáticas. Tudo isso não é um assunto exclusivo do Brasil. Isso rola no mundo inteiro. Essa arte é uma forma de educação. E olha, o exemplo marcante que eu tenho a dizer para vocês foi a peça teatral que teve como tema virose. Foi apresentada na escola pública e nela consistia que eles explicavam de forma mais didática como os vírus adentravam no nosso corpo. Então foi uma cena, eles fizeram uma forma de as pessoas, os alunos, compreendessem mais o assunto. E foi tão bom que os alunos adentraram a esse mundo, tiveram mais interesse, certas pessoas realmente tiveram muito mais vontade de estudar. E isso é muito bom. Isso demonstra que o nosso país, as pessoas, elas dependem da junção da arte com a ciência para compreender melhor todos os assuntos que envolvem a ciência. Isso mostra também que a arte rompe barreiras sociais, leva ciência para quem não tem acesso com meios tradicionais. Isso é inclusão, é equidade. E nesse sentido, né, a arte funciona como uma tradutora cultural. Ela respeita o contexto, a linguagem e a realidade de cada comunidade, de cada um. Como, né, o Caio acabou de falar sobre a questão do teatro que foi nas escolas. Então, adentrar em cada situação necessária. E isso ajuda a trazer a arte de uma forma mais real, mas também não banalizar, né, a questão da ciência, que é o que a gente precisa, né, trazer a ciência de forma correta e não banalizar. E isso é muito importante que você falou, Carol. Como eu citei também, que os alunos tiveram mais interesse pelo aprendizado, por estar mais envolvido na ciência com a arte, isso demonstra que a gente pode
melhorar cada vez mais. A gente tem um grande problema que é a evasão escolar, na verdade. As pessoas em si, a maioria, né, saem por contextos sociais, socioeconômicos, a gente sabe disso. Mas algumas delas, elas saem porque não compreendem de forma os assuntos na escola. Não, parece que ela não aprende ele de uma forma positiva. Não aprende de uma forma positiva, eles se sentem incapazes de aprender um assunto fácil, querendo ou não, que as pessoas, né, tornam difícil. Porque a maneira tradicional de você explicar a ciência daquele jeito é muito uma complicado. coisa interessante também, não deixa de ser um sistema de ensino ativo também. Sim. Porque o aluno ele vai buscar aprender mais sobre aquele conteúdo para abraçar isso de uma forma teatral cada vez mais real. Isso. E ele aprende de forma muito mais sincera. São vários formatos de ensino, né? Como os quadrinhos, como os teatros, como desenhos. Músicas também. Então, as pessoas elas se sentem mais envolvidas com o assunto. E nesse sentido aí, a gente vê que a arte, que a ciência, ela não é uma verdade absoluta. A ciência, até com uma visão filosófica, ela convida ao diálogo. E isso, em termos de política exacerbada, de polarização, é uma forma de revolução. Muito bem. E vocês que já participaram de alguma experiência, assim, seja quadrinhos, animação, ciência, que te ensinou a ciência de uma forma diferente, compartilha com a gente. Aliás, se você produz esse tipo de material, manda pra gente, que a gente vai adorar publicar aí pro povo, tá? E se você for da área da comunicação, fica o convite para explorar esses caminhos, porque no fundo, ensinar é uma forma de arte. Então, gente, esse foi o Ciência Ensina, um podcast que traz mais a ciência para a sua realidade, para a arte. E até a próxima, pessoal. Obrigada! E olha, gente, não é só teoria bonita não, tá? Eu andei estudando, vi que no jornal Communication e Ciência... É que eu gosto de falar. Ele falou tão sério que chega. Vai ser você a próxima vez, viu? E isso não é só teoria bonita não, tá, gente? Eu andei pesquisando no jornal. Né? Desculpa, hoje nunca me concentro. Olha, Daniel, velho. Olha. Ela certa, vamos. Ai, eu não tô chorando. Oh, meu Deus, deixa que calma esse. Mas chegou lá com medinho.